faria se você fosse roubado hoje? O que você faria se acontecesse um PT, um acidente no seu carro? O que você faria se tivesse um acidente com você e você ficasse impossibilitado e você fosse o único sustento da sua família? E aí? Quais são as suas respostas? Pense nisso, tá? Meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Driver Calculista e hoje iremos falar de gestão de recursos, tá certo? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, compartilha, por favor, compartilha, porque mais gente precisa saber dessas informações, certo? Não só você, não guarde para si conhecimento, transforme pessoas, motive as pessoas e ensine as pessoas tudo aquilo que você sabe. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, o que for. Beleza? Vai lá no Instagram também, já seja mais um seguidor, tá? Além de se inscrever aqui, para cada vez mais você veja mais conteúdos e também compartilhe mais conteúdos bacanas lá, tá? Vamos lá, galera. Gestão de recursos, tá? O que você faria se o movimento caísse, né? O que você faria se a gasolina continuar subindo? O que você fará, aliás, com a gasolina que continua subindo cada vez mais, certo? Eu sempre vou dizer para as pessoas, tá? Nada na vida fica fácil. É você que fica mais, você que está mais preparado para o que vem para frente, tá certo? Então, cada vez mais temos que estar mais preparados, tá? E se você se preparar antes, você não precisará se preocupar no futuro, tá certo? Muita gente comenta aquela coisa, nossa, a água já está batendo no pescoço. Mas o que você fez quando a água estava batendo no seu pé? Tá certo? Então, galera, o objetivo deste canal é preparar vossas excelências para que vocês construam a canoa de vocês quando a água encostar no pé de vocês. Para que quando a água subir, vocês já estejam dentro da canoa de vocês seguros, tá? Seguros, com leme, com tudo bonitinho, e construa até um barco, um barco enorme, tá? Para que vocês não precisem se preocupar, né, com esses custos, com as coisas que podem acontecer, tá? Vamos lá. Primeira coisa, poupar dinheiro. Você guarda dinheiro? Tá? Você tem esse costume de guardar um pouco da sua renda, tá? Para alguma eventualidade ou para algum sonho que você tem, tá? Ou até mesmo para estar preparado caso aconteça alguma emergência. Se você não guarda, comece a guardar agora, tá? A minha orientação é que você guarde pelo menos 10% da sua renda, tá? 10% da sua renda. No caso do seu lucro, tá, pessoal? Lembrando que quando você trabalha com motorista de aplicativo, você tem todos aqueles custos. E aí, depois de todos os custos, você tem o lucro, tá? E aí, com o lucro, você pode ditar o seu próprio salário. E uma outra parte você guardar para sua empresa, tá? E aí, do lucro, guarde 10%. Guarde 10% do lucro, tá? Para alguma eventualidade, alguma emergência. Vamos colocar que você fatura R$2.000 por semana e que seu custo é de 40%. Logo, sobram, tá? Sobram R$1.200 por semana. Vezes 4 semanas, dá R$4.800 ali em 4 semanas. Um exemplo, tá? 10% de 4.800 dá R$480. Tá? Se você lucra 3.000 por mês, isso dá R$300. Se lucra 6.600 e assim por diante, com qualquer valor, tá certo? Esse valor você vai guardar na poupança, você pode colocar também em algum outro fundo de investimento, tá? Algum investimento que dê uma rentabilidade boa, mas que ao mesmo tempo você possa retirar de forma imediata caso você precise, certo? Porque se você precisar e não puder tirar, não adianta nada, tá certo? Esse valor é para alguma emergência, por exemplo, um acidente de carro, onde danifique o seu carro e você precise ficar parado por algum tempo, para reparar o veículo também, ou para pagar a franquia do seguro, tá certo? Também para danos corporais, caso tenha algum dano no seu corpo, você se machuque, quebra. Tomara que nunca aconteça isso, mas se acontecer, você está preparado para gastos médicos, hospitalares e o que precisar, tá certo? Também como emergências, também como roubo, tá? Emergência de roubo, no caso, você pode perder o celular, perder o carro. Tem várias coisas que podem acontecer nessa parte de emergência, de roubo e de acidente. E também você tem o tempo de vacância, que é o quê? Que é quando você precisa ficar parado para resolver esse tipo de situação, tá? É orientado, tá, por várias pessoas que falam de finanças, tá? Várias pessoas importantes, canais de YouTube, inclusive, que uma pessoa CLT tenha 6 meses do seu salário, tá, guardado na poupança. Se você não tem dinheiro guardado ainda, comece a guardar, porque a longo prazo, em algum momento, vai ter esses 6 meses guardados. Tá? Porém, isso é para quem é CLT. Já para quem é autônomo, no caso nós motoristas de aplicativo, e qualquer outro ramo que você seja autônomo, o ideal é 12 meses. Ou seja, 1 ano. Se você parar agora de trabalhar, você consegue ficar 1 ano sem trabalhar? E ainda continuar mantendo o mesmo padrão de vida?
É essa a pergunta que você precisa se fazer. Porque você pode ter algum tipo de acidente grave com você, pode ter algum tipo de problema no carro, tá? Que você não consiga resolver de imediato. Então você precisa ficar algum tempo parado, tá? Muita gente vai falar, nossa, Felipe, mas um ano é muita coisa. Você precisa se organizar. Se acontecer alguma coisa, a vida, ela não é fácil, tá? Então, aos poucos, esses 10% você vai juntando para que ao longo de bastante tempo você consiga juntar, tá? E você, trabalhando bem, seguindo todas as dicas aqui do canal, você cada vez vai ganhar e lucrar melhor. Então, você consegue poupar um valor maior, tá certo? A outra coisa, tá? É para movimento, baixa demanda, baixo movimento, crise econômica, tá? Qualquer coisa que faça com que o movimento, a demanda caia drasticamente nos aplicativos. E aí, o que você faria se a demanda caísse nos aplicativos? Você que já trabalha 12 horas, 13 horas por dia, você vai trabalhar 20 horas para resolver o problema ou você vai continuar trabalhando as suas 12 horas, fazendo o que dá para fazer dentro desse horário de trabalho, e aí você vai usar, né, esse dinheiro que você guardou para completar, né, nessa eventualidade, tá certo? Lembrando que, né, não dependa só dos aplicativos, procure uma outra fonte de renda, faça o dinheiro que você tem trabalhar para você em investimentos, tá? Construa casas, alugue, compre outros carros, alugue, mas faça tudo isso com os pés no chão, tá certo? Então, se o movimento cair muito, você precisa estar preparado, tá? Como você faz para se preparar para isso? Fazendo essa poupança, tá? Fazendo o dinheiro trabalhar para você, procurando outras fontes de renda que não dependam exclusivamente de você, para que elas continuem rendendo, como, por exemplo, alugar casas, construir casas, alugar, comprar carros e alugar, né? Mas isso tem que fazer com os pés no chão, tá? E também, tá? Ter o carro com o menor custo possível, tá? Porque em movimento baixo, quem tem um carro com um custo muito alto não consegue ter um lucro alto, ou o lucro máximo que dá para ter. Então essa pessoa tem muita dificuldade para conseguir ter resultado, tá certo? Porque, por exemplo, o meu custo ele é muito parecido durante o ano todo. Então, eu acabo rodando, por exemplo, 1.400 quilômetros por semana, tá certo? Eu rodo essa distância, tá? Aproximadamente toda semana, independente de como está a semana, se está com muito movimento ou se está com baixo movimento. Por quê? Porque eu acabo precisando ir para São Paulo fazer as corridas, faço as corridas lá e depois eu volto para casa, tá? Então os desvios, na média, eu acabo sempre rodando 1.400 km, um pouco menos às vezes e às vezes um pouco mais. Essas últimas semanas tem dado bem menos, tá? Porque o movimento está muito bom e ao mesmo tempo eu estou conseguindo reduzir os quilômetros com o dinâmico picolé, tá? Porém, se o movimento está muito fraco, esse custo dos 1.400 quilômetros representará mais sobre os meus ganhos. Então isso afetará o meu lucro. Logo, se o meu custo for alto, vai me prejudicar. Então, quais são as táticas? Coloca GNV no seu carro, procura um carro que já é econômico, tá? E procura um baixo investimento, um carro que custe barato, que seja de baixo investimento. Porque se você comprou à vista, você comprou barato, você não precisará se preocupar com um valor tão alto para recuperar o carro, tá? E se estiver financiado, você pagará mais rápido, tá? Porque não é um valor tão alto, tá certo? E aí, você fazendo isso, você mesmo na baixa demanda, você consegue ter o maior lucro possível, tá? Porém, ainda assim pode ter que passar dificuldade. E aí volta para a poupança, né? Poupar, guardar dinheiro, tá certo? E aí a gente vem para financiamento. Muita gente, tá? Provavelmente você que está vendo isso, tem algo financiado, seja o seu carro, sua casa, tá? Mas você tem alguma coisa financiada. E se o seu carro quebrar, como é que você vai fazer para pagar o valor, tá? Da parcela no final do mês? E se, né, você se acidentar, como é que você vai fazer para pagar o valor da parcela no final do mês? E se roubarem o seu celular, se roubarem o seu carro, como você vai fazer para pagar o financiamento, tá? Juntar dinheiro, guardar dinheiro, se preparar, usar GNV para economizar dinheiro, para sobrar mais dinheiro, tá? Seguir todas as dicas que eu dei nos outros vídeos para ter o maior lucro possível te fazem estar preparado, mais preparado para caso aconteça isso, tá? Porque quando você tem um lucro muito melhor, por estar com a máxima eficiência possível na diminuição de custos e ao mesmo tempo na maximização do seu faturamento, sobra mais dinheiro. Sobrando mais, você consegue guardar mais dinheiro. Guardando mais, você consegue pagar alguma parcela ou algo que esteja programado, caso você não tenha como arrecadar, não tenha como faturar, né, dinheiro, tá bom? Quando você financia algo, você precisa saber que se você financiou, por exemplo, em 60 vezes, que são 5 anos, você tem que pensar nos 5 anos para frente, né? O que eu vou fazer nesses 5 anos, né? O que eu faço para diminuir os meus custos atuais, né? Infelizmente, os custos estão cada vez ficando maiores. E ao mesmo tempo, temos que faturar mais ainda para que esse custo não represente cada vez mais, né? Porque não adianta só diminuir o custo. Você precisa também aumentar o seu faturamento, tá? Não dá para, por exemplo, eu ter uma vida miserável também, tá? Não posso ficar comendo
ovo o resto da vida só porque o filé mignon tá caro. Eu também quero comer filé mignon, só que para isso eu preciso estar preparado. Eu preciso melhorar cada vez mais o meu faturamento, tá? E otimizar cada vez mais o meu lucro para que ele fique cada vez menor, o custo de trabalho, para que o meu lucro, né, seja cada vez maior, ou então pelo menos se mantenha, tá? Para que eu possa fazer as minhas coisas e fazer os meus projetos e poupar dinheiro e fazer o que eu precisar, tá certo? Uma outra coisa também é que precisamos ter um plano B. Né? Eu já mencionei algumas outras coisas aqui de plano B, mas, por exemplo, será que eu consigo abrir um mercado? Será que eu consigo abrir uma loja pequena? Será que eu consigo abrir algo no Mercado Livre? Será que eu consigo abrir uma borracharia? Será que eu consigo, por exemplo, alavancar algum tipo de venda de algum tipo de produto? Né? A gente tem aí o Zé da Cera, nosso amigo, que infelizmente aconteceu um acidente no carro dele, mas ele está se virando, né? Ele está conseguindo aí se virar vendendo as ceras, né? Inclusive eu tenho que ir lá pegar a minha, eu já comprei, mas ainda não retirei, mas eu vou pegar, tá? E aí você tem que se virar, você tem que ter um plano B, né? E ao mesmo tempo planos que são a médio e longo prazo para que você não dependa mais do seu trabalho para gerar dinheiro, como por exemplo alugar carro, alugar casas, fazer investimentos em vários tipos de investimentos pequenos para que você tenha um pouquinho de rentabilidade sobre o seu próprio dinheiro que você está guardando, tá? Então é super importante analisar um plano B. De repente até mesmo um emprego CLT ou algum tipo de trabalho que você também saiba, como por exemplo pedreiro, pintor, algum tipo de algo artesanal, o que for necessário, mas você precisa ter um plano B. Vender ovo, vender água no farol, o que precisar, mas você precisa estar preparado para ter um plano B, para fazer algo no outro dia, caso seja necessário. Né? E se você for bloqueado nos aplicativos? Né? Quanto tempo você vai conseguir para reativar a conta, caso você realmente esteja certo? Né? O que você pode fazer? Vou fazer outro aplicativo? E se você for bloqueado no outro aplicativo? Né? São perguntas, tá? Não quero que ninguém seja bloqueado, tá? Exceto se de fato fez alguma coisa muito errada. Tá? Agora vamos lá também para a alta dos combustíveis. Tá? Não se animem. Né? Eu não gosto de falar de política, mas em resumo, independente do presidente, independente do governo do estado, independente de qual prefeito que for, os combustíveis, a tendência é que continuem aumentando, assim como o custo de tudo no Brasil e no mundo continue aumentando. Então cada vez vai ficar mais caro sobreviver cada vez vai ficar mais caro. Então não esperem que o combustível vá baixar. E se baixar, guarda a diferença, porque uma hora pode subir de novo. Tá? Então estejam preparados. Tá? Como que eu faço para estar preparado para isso? Primeira coisa, GNV. Tá? Coloca GNV no seu carro, coloca numa instaladora boa, numa convertedora autorizada pelo Inmetro, tá? Porque o GNV, mesmo estando caro, ou até mesmo o mesmo preço do etanol, ou até mesmo mais caro, ele ainda assim tem um custo por quilômetro muito mais baixo e você vai economizar, tá? Muito comparado aos outros combustíveis, até chegar em cerca de 50%, 40%, 60% comparado aos outros combustíveis, tá certo? A outra coisa que vocês precisam estar preparados, tá? E oriento vocês se organizarem para isso, é para as contas que vocês têm mensais, tá? Falando sobre somente o seu carro, a maioria das pessoas tem IPVA, né? Aliás, todo mundo tem, né? Porque os carros dos aplicativos são mais novos. Então todo mundo, exceto quem tem carro alugado, tá? IPVA, aí tem seguro, né? Tem manutenção, tá? E tem desvalorização do seu bem, tá certo? Eu até coloquei aqui, mas vou colocar aqui de novo, tá certo? O IPVA, como é que eu faço para guardar dinheiro para o meu IPVA? A Uber me paga por semana, então eu divido o valor do IPVA pelas semanas do ano. O ano tem 52 semanas. Então, vamos colocar um exemplo que o seu IPVA seja R$ 2.600. Estou colocando um IPVA bem caro, tá, galera? Só um exemplo, tá? É só um exemplo de um carro de 65 mil. 4% disso dá R$ 2.600, tá? Pelo menos aqui em São Paulo é 4%. Tá? Em alguns estados, se você colocar GNV, vira 3, vira 2, vira 1%. Alguns estados já são 3%, mas é só um exemplo. Dividindo 2.600 por 52, a gente tem R$ 50. Tá? R$ 50 por semana de IPVA. Ou seja, toda semana você retira R$ 50 do seu custo, tá? Para o IPVA. O que dá aproximadamente, dividido por 7 dias, dá um pouco mais de R$ 7. Tá? Quase R$ 7,15. Tá? 7,14, 28, 56, cara, e por aí vai. Eu gosto de números, eu gosto de calcular, tá? Seguro, tá? Se o seu seguro, por exemplo, custa, exemplo, tá? R$ 3.650 por ano, é só um exemplo para facilitar a conta, e você divide por 365 dias do ano, você tem R$ 10 por dia ou R$ 70 por semana. Então você também pode guardar R$ 70 por semana do valor do seguro, tá? Então, são exemplos, tá? São exemplos, tá? Desvalorização. Como é que eu faço para calcular a desvalorização do meu veículo? É difícil, galera, saber com precisão quanto um veículo desvaloriza. Inclusive, nessa pandemia, nos últimos 2 anos, os carros valorizaram muito e muita gente, inclusive, teve lucro na venda do carro, mesmo após usar bastante o carro. Tá? Então,
mas mesmo assim eu sempre oriento estar preparado para uma possível desvalorização. Eu, Felipe, comprei o meu carro, tá? Por cerca de 55 mil reais na época, e aí paguei mais uma diferença de documentos, reinstalação do GNV do carro anterior, então gastei cerca de 58 mil pro carro, tá? Eu planejei, tá, cerca de 10 mil reais, tá, para um ano de trabalho, tá? Eu coloquei a ideia que eu rodasse cerca de 1.500 quilômetros por semana, vezes 52 semanas do ano, 78 mil quilômetros. Arredondando 80 mil quilômetros, tá? E como é que eu faço para guardar 10 mil reais em 80 mil quilômetros dentro de um ano? Eu planejei 12 centavos e meio por quilômetro. Então, são 12 centavos e meio por quilômetro vezes 80 mil quilômetros, que dá 10 mil reais em um ano rodando 80 mil quilômetros, tá? Por que 12 centavos e meio? Tá? Para chegar nesse valor de 10 mil reais. É justamente para isso. Somente para chegar nesse valor de 10 mil reais. Pode ser que eu não use esse valor quando for trocar de carro e que o outro custe o mesmo valor que eu for vender o carro. Tá? Pode ser que o meu carro não desvalorize. Então eu posso pegar esse dinheiro e guardar para outra coisa. Fazer algum outro tipo de investimento. E também deixar ele a longo prazo sendo investido dentro de algum fundo de investimento. Tá? Porque não é algo que eu vou usar agora, e sim a longo prazo quando eu quiser vender o meu carro. Tá? A manutenção, eu faço a mesma coisa. Eu guardo 12 centavos e meio por quilômetro. Mas aqui já temos uma conta diferente. Tá? Pneu, óleo, filtro de ar, filtro de combustível, pastilha de freio, disco de freio, suspensão. A gente tem vários itens no carro que são trocados a longo prazo por quilômetro dentro do seu carro. E tem uma manutenção prevista. Ou seja, é previsto que uma pastilha de freio dure tantos mil quilômetros. É previsto que uma bateria de carro dure um ano ou tantos mil quilômetros. Então, quando você divide cada manutenção dessa por quilômetro, né, você pega o custo médio, por exemplo, de uma pastilha de freio e divide ela pelos quilômetros em média que ela dura, conforme a recomendação da própria fabricante, da pastilha ou do carro, ou as duas coisas. Você descobre quanto que vai gastar por quilômetro naquele item, tá? Inclusive, você pode fazer uma conta baseada nos seus próprios resultados. Porque pode ser que uma pastilha que dura 30 mil quilômetros num mesmo carro que você usa, que eu uso, vamos supor que fosse o mesmo carro, pode ser que para você dure 36 e para mim dure 24 mil quilômetros. Porque pode ser que eu freie mais do que você. Eu rode numa situação diferente da sua. Então você pode adaptar isso para a sua realidade, para os seus números. E aí você vai colocando, né? Você pode inclusive colocar numa planilha e fazer a conta para que a própria planilha divida e calcule por quilômetro cada item, tá? E aí no final você vai somar todos os centavos por quilômetro de cada item. E aí você vai ter um resultado, e esse resultado, no meu caso, na época, chegou em 10 centavos. E aí depois os custos começaram a aumentar, eu subi 25%, foi para 12 centavos e meio, para justamente sobrar, né? E sobra muito dinheiro desses 12 centavos e meio, galera. E a parte boa é, se quando eu for vender o carro, você não gastar dinheiro, tem dinheiro para sobrando para comprar o outro carro. E além disso, ainda tem o valor da desvalorização. E aí ambos juntam e pode ser que eu use para fazer outra coisa, tá? Então, toda vez que eu chego em casa, aliás, toda semana, quando eu finalizo a semana, se eu rodei, por exemplo, 1.400 quilômetros, eu vou guardar 12 centavos e meio para manutenção e 12 centavos e meio para desvalorização, tá certo? E aí, nisso tudo, tá? Eu já vou estar preparado para quando acontecer alguma manutenção, eu vou trocar. Por exemplo, quando eu fui trocar os pneus, foram quase 2 mil reais gastos no mesmo dia. Só que se eu não estivesse preparado para isso, pode ser que eu tivesse que pegar um financiamento, pegar o valor emprestado, mas eu estava preparado. Por quê? Porque ao longo do tempo eu fui guardando dinheiro, certo? Eu fui guardando dinheiro, então isso me deixou preparado para que eu gastasse esses 2 mil reais no dia sem me preocupar, tá? Por exemplo, quando eu troco os pneus, que são 2 mil reais todos os pneus, com balanceamento, alinhamento, tá? Se eu rodar 25 mil quilômetros, eu vou guardar 2 mil reais para a manutenção, tá certo? Então, isso ajuda muito, galera. Ajuda muito. Tá? Desculpa, galera, eu cometi um erro, tá? Se eu rodar 16 mil quilômetros a 12 centavos e meio, eu vou guardar 2 mil reais. Tá? Eu falei errado. Mas é isso, deu pra entender. Então, quando eu der 80 mil quilômetros em um ano, eu vou guardar 10 mil reais também para manutenção. Tá? A manutenção provavelmente vai dar muito menos do que isso, tá? Mas mesmo que dê 10 mil reais, eu estou preparado pro ano todo. E aí eu vou usando conforme as manutenções vão vindo. Lembrando que a manutenção, tanto por desgaste e tanto por alguma necessidade de alguma peça que possa vir a quebrar, tá? E inclusive esse valor já está tão alto que inclui até mesmo pequenos acidentes, como por exemplo, de repente alguma lanterna que quebrou, de repente algum pneu que possa furar, rasgar, como já aconteceu, tá? E eu preciso fazer a troca, algum batente por exemplo, algum batente, algum terminal, alguma coisa que na suspensão que possa quebrar com os buracos da cidade aqui de São Paulo, em qualquer outra cidade, e por aí vai, tá certo? E também a última coisa que eu coloquei aqui em cima, mas eu não falei, é férias, tá? Vamos falar agora de férias, de descanso. O que você faz? O que você guarda dinheiro aí, tá? Para fazer as suas férias, tá?
Tem um amigo meu, tá? O canal dele é Focado, tá? O Uber lá do Focado. Ele mencionou, tá? Já num vídeo que ele fez com o Marcelo Uber fora da curva numa live, falando que ele guarda R$ 50 por dia para férias, tá? Independente do dia dele, ele guarda R$ 50 para férias. Eu achei bem interessante, tá? O modo de cálculo dele, tá? O que eu oriento para vocês que estão vendo agora esse vídeo é que vocês guardem o necessário para tirar as férias de vocês. Então planejem as suas férias. Vou colocar um exemplo. O ano tem 52 semanas. Eu vou trabalhar 48 e quero folgar 4 semanas. Então, se eu vou trabalhar 48, eu tenho que dividir as minhas férias por R$ 48. Aliás, por 48 semanas. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu queira tirar uma férias e essas férias precisam de R$ 14.400. Tá? Eu estou colocando um exemplo bem diferenciado aqui para que fique mais fácil para vocês entenderem a conta. Tá? R$ 14.400, tá? E aí eu vou dividir 14.400, tá? Por 48, tá? Neste caso aqui está dando R$ 300 por semana, tá? Eu, Felipe, trabalho 6 dias por semana. Então aqui dá exatamente 300 por 6 dá R$ 50, que é o exemplo que o Focado já falou nos vídeos deles, inclusive ele já deve ter colocado também nas publicações, tá certo? Então você guarda R$ 50 por dia, dá R$ 300 por semana, e em 48 semanas você tem R$ 14.400 guardados na sua poupança, tá? Em algum fundo de investimento você também pode fazer isso, tá? A longo prazo, para que você tire férias, faça o descanso que você precise, e até mesmo, caso você precise fazer alguma coisa em casa, alguma emergência acima do que você já guarda para emergência, tá? Você pode até mesmo tirar da poupança e tirar das férias, né? Mas o ideal é que o dia das férias seja para férias, tá? E você também pode fazer isso para 13º, para você poder comprar presente para a família. Você pode fazer isso para qualquer tipo de auxílio que você precise. E você também pode fazer isso com coisas menores. Eu quero trocar de televisão. Então eu quero trocar de televisão em 3 meses. A televisão vai custar R$ 3.000. Preciso guardar R$ 1.000 por mês. Preciso guardar R$ 33 por dia. E 33 centavos. E por aí vai. Beleza? Então, galera, essa é a dica, tá? Eu sempre falo mais ou menos dessa forma, mas a ideia é que vocês pensem, que vocês coloquem tudo no papel, que vocês anotem, que vocês se preparem e estejam preparados, tá? Não é fácil trabalhar de aplicativo, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, e só vai ficar mais fácil quando você perceber que a coisa é difícil mesmo e você tem que ir pra cima e você tem que querer, tá certo? E vamos de resultado de domingão para fechar a semana, beleza, galera? Tá? Vamos lá, essa semana foi do dia 25 de abril de 2022 até o dia 1º de maio de 2022, tá certo? E hoje, domingo, eu vou falar agora o valor da semana para fechar a semana. Lembrando, galera, que o aplicativo, por algum motivo, eu não consigo acessar as informações de horário e de promoções do domingo, então eu estou indo por base de exclusão, que é o quê? Peguei o valor de todos os outros dias, somei, e o que sobrou ficou pro domingo. Então vou colocar as informações na edição, tá? Se tiver errado alguma coisa, procurem ler o texto, mas provavelmente vai estar correto, tá? Porque eu fiz os cálculos para conseguir passar as informações para vocês, tá bom? Todavia, eu vou corrigir na edição, tá? Vamos lá, R$ 653,71 totais, tá? Sendo R$ 507,71 de corrida e R$ 146,00 de promoção, tá certo? Foram 10 horas e 31 minutos, então deu R$ 62,18 por hora. Foram 212,9 quilômetros, então deu R$ 3,07 por quilômetro, tá? E no dia de hoje, como eu havia abastecido muito perto de casa ontem e com a pressão muito boa, deu 56,83 de GNV, tá? Foram 67,97 de etanol. Lembrando que o etanol é da semana inteira, tá? Da semana inteira, então deu menos de 11,50 por dia de GNV. Aliás, de etanol, 11,50 por dia, tá? Eu paguei R$ 4,50 no litro, tá? Apareceu um desconto no aplicativo da Shellbox hoje de R$ 12, então acabei usando. Foi muito bom que eu paguei um valor menor no etanol, tá certo? E aí vamos lá, de GNV, esse 56,83 hoje representou 8,69%. De etanol, 10,39% sobre o dia do domingo, tá? Lembrando que o etanol é da semana inteira, tá? Se eu considerar só como hoje, ficou 19,08% o custo do dia, da média do dia, tá certo? Mas quando a gente joga para a semana estava em 12,22% de combustível, tá? Só que quando a gente fechou hoje, ficou 13,29%. Então, a média geral de combustível fechou em 13,29%. Mas só aumentou, tá? Porque entrou o etanol, que é para fechar a semana. Porque de GNV mesmo foi
11,72%. Comparado ao que estava antes, até baixou, só que o GNV completou o valor, tá? Porém, mesmo assim, 13,29% é um número excelente, é um número maravilhoso, tá? Fechar de combustível esse patamar, tá certo? E a tendência é que continue assim, fechando nessa média. Eu havia planejado para 2022 16% de combustível. E se tudo der certo, é capaz de fechar menos de 15%. Mesmo com as altas de combustível, estou me virando, estou fazendo dar certo, porque o que importa é calcular, o que importa é procurar estratégias para resolver os problemas. Então, sejam pessoas que resolvem os seus problemas, que procuram soluções, não fiquem só reclamando, tá? E 16% é uma margem, está ficando muito boa. Tem um pernilongo enorme aqui passando aqui. Vamos lá. 16% eu vou acabar fechando bem menos, porém ainda tenho margem para subir caso o valor do combustível suba excessivamente e eu não consiga controlar isso ganhando mais por quilômetro rodado. Lembrando que quanto maior é o seu quilômetro rodado, o seu dinheiro, o seu valor por quilômetro rodado, o seu custo acaba representando menos dentro disso. E quanto maior é o seu valor por hora, menos horas você vai precisar trabalhar ou você vai ganhar muito mais nas suas horas trabalhadas, tá certo? Então esse foi o ganho do dia, tá certo, galera? Para fechar a semana aí, fechar a semana legal, tá? Eu vou fazer um resumo também da semana no geral, colocando os gastos de manutenção, desvalorização, todas aquelas informações que vocês gostam de ouvir, tá? E também para que vocês façam a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Porque é super importante detalhar, deixar bem detalhado os seus ganhos, os seus custos, para que vocês não se percam. Beleza, galera? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado ao contrário, estou gravando no final agora, tá? Mas ele está sendo gravado bem no começo, porque eu vou passar outras informações antes do vídeo, tá? Então, se precisar, volta de novo lá no começo para você ver de novo. E vai devagar, anota, coloca num papel. E é isso daí. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado. Vai ter uns mimimi que vai ficar falando, ai Felipe, mas você fica falando, a gente tem que se organizar, que não sei o quê. Tem que fazer um monte de coisa. Antigamente era mais fácil, que não sei o que, combustível era barato, hein? Antigamente dava pra ser burro, tá? Desculpa o termo. Mas antigamente dava pra ser burro. Por quê? O combustível era tão barato antigamente que você podia errar. Né? Hoje não dá mais pra errar, você não pode errar, você tem que fazer o certo, tem que fazer o correto, tem que fazer as coisas darem certo, ir pra frente, tá certo? Então, cada vez mais a chance, você não pode errar, tá? Só que se você não errar desde o começo, a chance da coisa dar certo no futuro é maior do que quem tá errando agora, tá? E quem tá errando desde o começo, ou nem tá trabalhando de aplicativo, ou já tá quase já tá ali com os pés pra cair no abismo, tá? Então você tem que estar preparado, tem que estar desde o primeiro dia focado e ali, ó, pra que a coisa dê certo. Não erre, procure não errar, saiba quais são seus erros, procure acertar, procure melhorar, tá? Os nossos erros devem servir de lição para que a gente não erre mais. Então, se você cometer um erro hoje fazendo alguma corrida, amanhã não erra mais, não faz de novo. Tá? Então, pare de reclamar e solucione os seus problemas. Não adianta, cara. Não adianta chorar, velho. As dificuldades vão vir, tá? E se tá difícil, é porque a coisa tá dando certo, cara. Porque se tá muito fácil, não tem desafio, cara. Entendeu? Muita gente fala pra mim, ai, Felipe, mas nossa, se eu ganhar R$50 por hora tá bom, né? Você tá ganhando 50 hoje, amanhã você tem que fazer R$50,50. Depois de amanhã, semana que vem, você tem que começar a fazer 51. Tô ganhando 2,50 km, amanhã você vai fazer 2,51. Eu gastei 15% de combustível. Amanhã, a sua meta semana que vem é gastar 14,9%. O meu custo total foi 30%. Amanhã a sua meta é 29,5%. Diminuir. E aumentar o faturamento. Tá? E sem aumentar as horas, nem aumentar os seus quilômetros rodados. E aí? Tem que se virar. Tem que trabalhar com o que você tem, tem que ir pra cima e vamos que vamos. Beleza? Não pode desistir. E bora. Bora pra cima.